Bom dia, prevencionistas. Aqui quem fala é o Gilson Góes, vice-presidente da Associação de Direito e Segurança do Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa Quinta Estação, né? O segundo programa, né? O primeiro, fizemos uma apresentação do geral, né? De como que funciona, né? Qual é a proposta dessa programação da nossa associação. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem polêmico. Eu acho importante a gente começar por ele, né? A gente vai falar, então, da situação análoga ao trabalho escravo, né? E a relação com a segurança do trabalho. Eu acho que é um bom ponto de partida para a gente passar a discutir, né, o trabalho decente, a segurança do trabalho e defender, né, a segurança do trabalhador, os direitos do trabalho. Né? Antes disso, vou fazer uma rápida apresentação para quem não me conhece. Eu sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 1999. Fiz a minha especialização em segurança do trabalho na UF, em 2007. Sou mestre em engenharia sanitária e ambiental pela UERJ. Sou aluno de doutorado, né? Estou em processo de doutoramento. Sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na área de segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade. Né? Sou membro do Fórum Estadual de Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro, né, do Sindicato de Engenheiros do Estado, e, como eu já tinha dito, sou vice-presidente da Associação de Direito e Segurança do Rio de Janeiro. Bom, como eu já tinha dito, né, precisamos, então, entrar nesse assunto que ultimamente tem trazido, né, bastante tristeza em relação às fiscalizações e à verificação de um trabalho análogo à escravidão. Né? Então, no nosso quadro Ordem de Serviço de hoje, vamos então comentar a respeito do que o nosso Código Federal, nossa Constituição Federal, ela comenta, né, ou ela traz para a gente como aquilo que é um trabalho aceitável, um trabalho digno, decente, né, os direitos que todos nós, como trabalhadores, temos. Bom, o que diz a legislação, né? Então, considera-se trabalho realizado em condição análoga à escravidão aquela que resulta em situações que, em conjunto ou de forma isolada, submete o trabalhador a trabalhos forçados, né, ou uma jornada de trabalho exaustiva, né, onde sujeita o trabalhador a uma condição degradante de trabalho, né, ela restringe a locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida contraída, seja por meio de cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, ou por qualquer outro meio com o fim de retê-lo no local de trabalho. A vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador ou seu preposto com o fim de reter esse trabalhador no local de trabalho. Né? A posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador por parte do empregador ou seu preposto com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, a legislação, ela apresenta, né, essas 6 condições, né, situações mais fortes, né, mais severas, e a fonte está aí, né, na apresentação, para quem quiser consultar, né, se aprofundar um pouco mais, né, então tem aí a referência. Existe, né, um grupo especial de fiscalização móvel, né, e que inclusive já completou 25 anos de existência. Né? Então, a atuação da inspeção do trabalho no Brasil para erradicação, travei a língua aqui, né, pessoal, do trabalho análogo ao escravo, ele já existe há bastante tempo, né? E é impressionante como, mesmo com 25 anos de um trabalho sério da fiscalização do trabalho, né, a gente ainda encontra, né,
situações análogas à escravidão. Isso para a gente que trabalha, que precisa que todo trabalhador tenha garantia o direito do trabalho, né, a gente não pode, né, naturalizar esse tipo de condição. A gente precisa combater, né, e sempre apontar para a fiscalização qualquer situação que a gente possa encontrar dessa natureza, que a gente preza a segurança do trabalho, um trabalho decente, digno, né? Então, em 2020, o decreto 10.282 definiu a fiscalização do trabalho entre as atividades essenciais que deveriam continuar suas atividades para resguardar a saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, está aí mais uma fonte para vocês se aprofundarem a respeito aí do grupo de fiscalização, né, que já tem 25 anos de existência, né, com um trabalho super importante, né, para a soberania nacional, para a garantia dos direitos do trabalho, dos direitos civis, não é verdade? Existe um manual, né, do Ministério Público do Trabalho. Então, o que o Ministério Público do Trabalho ele acrescenta, né, ou ele corrobora com aquilo que a gente já apresentou aqui. Então, existe esse manual, né, de combate ao trabalho em condições análogas ao escravo, de escravo, né, o de escravizado, e diz lá o seguinte, ó, do trabalho em condições análogas a de escravo, né. Por meio da assinatura de vários instrumentos do direito internacional, o Brasil se comprometeu a combater o trabalho em condições análogas a de escravo. No artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, por exemplo, né? Então, quem quiser se aprofundar mais uma vez, a referência está aí ao final do slide, né? No artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos. No artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí segue, né, então, lá no item 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, né? No item 23, a propriedade também atenderá à sua função social. Então, a gente percebe que na nossa Carta Magna, ela já limita, né, ou ela garante, né, a todos nós, independente das nossas diferenças, né, o direito igual, né, ao trabalho, à decência, né, à proibição de tortura e de trabalho degradante, né. O artigo 160, ela comenta sobre ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, né? Dentre eles, eu destaco aqui a função social da propriedade e a redução das desigualdades regionais e sociais. O artigo 186, ela comenta sobre a função social que deve ser cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, como, por exemplo, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, pessoal, vimos que existe uma legislação que, como profissionais da prevenção, nós já estamos acostumados, né, a aprender sobre a legislação e a respeitá-la e levar essa legislação para todos os postos de trabalho. Então, para nós,
né, essa situação análoga à escravidão, ela fica muito clara. Sobre o trabalho escravo, né, a CAMPAT, ela publicou, né, a Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes de Trabalho, a CAMPAT, né, então ela publicou que foram resgatados 985 trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo, né? Isso lá em 2019, né? E eu peguei essa informação atualizada, então, agora, nesse ano, né? Então, o que diz lá na publicação? Acidentes e doenças do trabalho envolvendo resgatados refletem o grave problema enfrentado pelo país em relação à segurança e saúde de seus trabalhadores, que atinge ainda mais aqueles com baixo grau de escolaridade e que, de algum modo, encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Anualmente, ocorrem, em média, 611 mil acidentes de trabalho, com 14 mil incapacitações permanentes e 2.300 mortes, né, diz o AFT Almeida, né? Então, acidentes e doenças do trabalho, além de tragédia pessoal daqueles que são diretamente afetados, causam perdas estimadas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 4% do PIB mundial, o que pode implicar valores acima de 200 bilhões por ano no Brasil. Então, pessoal, além, né, de ser uma condição de trabalho desumana e degradante para aquela pessoa que está submetida, aquele cidadão que foi submetido a tais maus tratos, a gente ainda tem uma perda absurda, né, em relação na economia, né? São 200 bilhões por ano que estima-se de perda, né? Então, a gente precisa ter em mente, né, que a legislação do trabalho ela precisa ser cumprida integralmente, né? Não só a segurança do trabalho, mas toda ela. Enfim, pessoal, a gente precisa diferenciar, né, aquilo que talvez algumas pessoas digam, isso é uma fatalidade, eu não sabia, aconteceu, tal, né? A gente sabe que todo acidente é previsível, né? E lá no anexo 1 da NR1, onde está em termos de definições, ela diz lá que prevenção é o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. Então, se a gente pega minimamente, né, no anexo 1 da NR1, em termos de definições, o que significa prevenção, a gente já consegue perceber que a gente conseguiria, né, ou essas situações que foram descobertas, né, recentemente como situações análogas ao trabalho escravo, elas poderiam ter sido minimizadas, poderiam ter sido evitadas, não é verdade? Então, a gente não pode ficar com aquela dúvida, mas será que isso aqui foi falta de conhecimento? Como a legislação do trabalho e a segurança do trabalho ela é altamente conhecida, né, e divulgada ao longo do tempo, a gente percebe que uma prática de prevenção de acidentes ela já pode e já poderia ter colaborado para a gente reduzir ou até mesmo abolir esse tipo de situação, que a de trabalho escravo ainda é mais agressiva ainda do que a própria prevenção de acidente, não é verdade? Bom, e falando em fatores de riscos, né, continuando na NR1, cabe ao empregador implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade, né, eliminar os fatores de risco, minimizar e controlar os fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção e medidas administrativas e organização do trabalho, né? E a adoção de medidas de proteção individual. Continuando, né, lá no anexo 1, em termos de definições, perigo ou fator de risco, né, ocupacional, ou perigo ou fonte de risco ocupacional, é fonte com potencial de causar lesão ou agravos à saúde, elemento que isoladamente ou em
combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem à lesão ou agravos à saúde. Então, a gente consegue, né, linkar perfeitamente aquilo que a legislação do trabalho aplica no seu dia a dia, né, para os trabalhadores que são devidamente registrados, que as suas condições de trabalho são analisadas, né, e seus riscos levantados, seus fatores de risco, né, ela já minimizaria alguma coisa, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a atenção e muito obrigado a todos. Até a próxima.